Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, quando e onde estiver. Esse livro aqui, ó, O Estoicismo, George Stock. Ele foi professor da Universidade de Oxford, especializado em filosofia clássica. Nesse livro, ele fala sobre a vivência da virtude, que significa orientar a vida pela justiça, sabedoria, moderação, pela coragem nas atitudes diárias. E para o estoicismo, esse caminho não pertence a uma religião, dogma ou sociedade específica, ou classe social, ou um grupo isolado. É aplicado a qualquer ser humano, independentemente da comunidade onde ele vive ou da sua profissão de fé. A virtude, nesse sentido, torna-se um princípio universal de convivência, equilíbrio interior, responsabilidade moral diante dos mesmos e dos outros, diferente da filosofia clássica de Platão, Sócrates, que é mais fechado, o estoicismo é aberto, cosmopolita. E ele traz dois pontos que seriam um paralelismo entre a filosofia estoica com o cristianismo primitivo. Ele não tinha ainda a religião XYZ. Aliás, isso é intuitivo, porque quando os evangelhos foram escritos e as cartas de Paulo, Roma bebia filosofia estoica. Precisava ter uma filosofia de rua para todos, apesar da repressão do Império Romano, grandes cargas de imposto e aquela pax romana, né, que Jesus rebate no Evangelho. Essa pax, paz de Roma, é aquela paz a fio de espada, de reprimendas. Bom, o primeiro paralelismo aqui sobre Marco Aurélio, ele fala sobre a confluência do imperador com o Evangelho. Ao longo das meditações, ele desenvolve uma ética profunda voltada para quê? Para simplicidade, benevolência, domínio de si e convivência humana. Diz ele que, embora o estoicismo romano não seja uma religião revelada como o cristianismo, muitos dos seus ensinamentos morais encontram forte proximidade com os princípios do Evangelho. Por exemplo, ele escreve logo nas primeiras páginas aqui, quando Marco Aurélio fala: de minha mãe eu herdei a religiosidade e a generosidade, e não apenas deixar de fazer o mal, como nem sequer pensar nele. Dela também eu herdei o gênero simples da vida, muito distante do gênero da vida dos ricos. Ele era imperador, hein? Então ele se aproxima diretamente da mensagem do Evangelho sobre a humildade, a simplicidade, o desapego material. O Evangelho, por exemplo, ele afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Além de ter aquela advertência conhecidíssima, né, de que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Em ambos, Marco Aurélio e o Evangelho, existe uma compreensão do que a verdadeira grandeza não está na ostentação, mas na integridade moral. Um outro ponto que George Stock traz de profunda confluência aparece no ponto que ele fala sobre a brevidade da vida. Diz ele, Marco Aurélio afirma: não te conduzas como se estivesses destinados a viver 10 mil anos. Essa frase é muito conhecida. A fatalidade está no teu encalço. Enquanto ainda vives, enquanto há possibilidade, seja da estirpe das pessoas boas. Percebam, o Evangelho também insiste na vigilância espiritual e no valor do presente. Em Coríntios está escrito, por exemplo, sobre eis o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, sobre o reino. Então a vida, tanto para os estoicos quanto para os cristãos primitivos, exige a consciência moral constante e urgência ética. A relação com os ofensores, ela também se aproxima das duas tradições. Marco Aurélio, por exemplo, escreve: é característica do ser humano amar, inclusive aqueles que fazem objeto de ofensa. Essa postura ecoa diretamente no ensinamento de Cristo, quando ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para ambos, Marco Aurélio e o cristianismo, responder ao mal com mais mal apenas perpetua o sofrimento humano. Então, a verdadeira força está em não permitir que o ódio alheio destrua a própria integridade interior. Mesmo sendo estoico, percebam, Marco Aurélio, na sua infância, ele teve 14 ou 15 professores diferentes. Dos filósofos gregos, por exemplo, Platão, Aristóteles, que viviam dentro do clube da bolinha, com apontamentos que dizem: amem seus amigos, odeiem seus inimigos. Inclusive discriminando quem não era cidadão da pedigree de Atenas. Então, muitas vezes, o imperador estoico
né, com todo esse arcabouço filosófico e educacional, ele faz justamente o contrário dos gregos, ele prega o amor. Da mesma forma, por exemplo, a benevolência silenciosa, que aparece tanto no Evangelho quanto em Marco Aurélio, que ele compara o homem virtuoso à videira que produz uvas sem exigir reconhecimento. O Evangelho ensina, por exemplo, quando deres esmola, não saiba que a tua mão esquerda faz a tua direita. Então, o bem verdadeiro não busca aplausos, nem recompensa imediata. Ele nasce naturalmente de uma vida virtuosa. E essa mesma lógica aparece na seguinte frase: a melhor forma de se defender das pessoas hostis é não se tornar semelhante a elas. Paulo, por exemplo, numa das cartas, ele diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui é outro ponto. Tanto o estoicismo quanto o evangelho compreende que a dignidade do ser humano se preserva quando o homem não permite que as ações externas corrompam o seu caráter. Além disso, nesse livro ainda maravilhoso, Marco Aurélio ele desenvolve o senso comunitário ao afirmar: aquilo que não traz utilidade ao enxame, tampouco é útil para a abelha. Ele aproxima-se muito da ideia cristã do corpo comunitário, em que todos devem cooperar para o bem comum. O Evangelho chama os homens a serem o sal da terra e a luz do mundo, trabalhando não apenas para si mesmo, mas para toda a comunidade. Quando ele afirma também, por exemplo, que ninguém se cansa de receber ajuda. Prestar ajuda é uma ação em consonância com a natureza. Marco Aurélio ele toca profundamente num ponto principal do Evangelho. O que é? A caridade e a solidariedade. Cristo, por exemplo, ensina: aquilo que fazemos ao próximo é como se fizéssemos ao próprio divino, Deus, Logos. Então, a ajuda ao semelhante não é apenas um dever moral, mas uma expressão natural da própria humanidade. Enfim, ambos convergem em um ponto central. O homem deve viver guiado pela virtude, pela benevolência, pela razão, pela responsabilidade com o próximo. Marco Aurélio chega a uma ética universal, vamos dizer assim, baseada na razão e na fraternidade humana. E o Evangelho amplia essa visão pelo amor divino, pela espiritualidade, pela providência. Ainda assim, moralmente, a aproximação deles são profundas. Simplicidade, tolerância, domínio próprio, humildade, perdão, serviço ao bem comum. Agora, o Evangelho por si só, ele também traz algumas confluências com o estoicismo. Por exemplo, ele ensina amor, perdão, caridade, transformação interior, que são os fundamentos da vida humana. Curiosamente, muitos desses princípios encontram o pensamento de Marco Aurélio e do estoicismo romano, ainda que por caminhos filosóficos diferentes. Cristo ensina o amor ao próximo, inclusive aos inimigos. Marco Aurélio, pela razão filosófica, ele chega à conclusão semelhante. O homem não deve responder ao ódio com mais ódio, mas preservar a sua benevolência e humanidade. O Evangelho fala em amar. Marco Aurélio fala em agir conforme a natureza racional e comunitária do homem. O Evangelho também insiste na simplicidade, no desapego e na humildade. Marco Aurélio igualmente rejeita a escravidão psicológica das riquezas, do poder, das honrarias, e olha que ele era um imperador, hein? Lembrando constantemente que tudo nessa vida é transitório. Em ambos, existe uma crítica ao orgulho, à vaidade, ao apego excessivo e às coisas mundanas. Então, a caridade silenciosa, ensinada por Cristo, também aparece no estoicismo. O homem virtuoso, ele deve fazer o bem sem buscar reconhecimento, exatamente como na videira que produz o seu fruto naturalmente. O bem ele não deve ser um espetáculo, mas consequência natural do caráter. O outro ponto comum de ambos, já concluindo, é o domínio interior. O Evangelho pede vigilância sobre os pensamentos, paixões e atitudes. O estoicismo chama isso de governo de si, apatheia e disciplina da mente. Ambos entendem que o homem destrói a si mesmo quando se torna escravo da ira, do orgulho, da inveja, dos impulsos descontrolados. Bom, por fim, tanto o Evangelho quanto Marco Aurélio,
eles trazem assim o cristianismo, na verdade, tanto o cristianismo como Marco Aurélio, fala em fraternidade universal, né? O estoicismo, o cosmopolitismo, comunidade racional da vida. Em ambos, o indivíduo perde sentido quando separado do dever para com o próximo, para com o bem coletivo. Muito interessante esse livro, podem adquirir. E para quem não acessou o Diário Estoico, tem uns 31 temas modernos, onde vira-se um mês e tem-se uma repetição. É só clicar no QR Code. No site também a gente tem dezenas, na verdade centenas de materiais inéditos. O Combo 2026, todo numerado, para vocês começarem de acordo com a numeração, para aprender essa filosofia estoica. E é isso aí, Estou Nova Era, sua filosofia para a vida moderna, onde a razão encontra o Logos e o Logos encontra você. Um ótimo final de semana para todos.